luta para ampliar a visibilidade e a representatividade dos negros e contra a discriminação racial são os objetivos do projeto social Aruanda, Morada da Cultura e da História Afro-Brasileira da Universidade Fevale. Para falar sobre a atuação do grupo, bem como suas relações com a comunidade de Novo Hamburgo, o Espaço Livre de hoje recebe o coordenador, professor Edemilson Pujol, presidente da Sociedade Cruzeiro do Sul, Davis da Silva, e o diretor Valdemar Silva. Olá, sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, eu vou começar com o Edemilson. Queria que tu falasse como é que nasceu o projeto dentro da universidade e quais são os desafios que vocês enfrentaram para que ele tirasse o projeto do papel e ele tivesse o formato que tem hoje. Sim. Eu ingressei no projeto em 2021, né? Mas o projeto já existia desde 2018. Então, a professora Margarete Fagundes, uma conhecida aí de todos, era a coordenadora do projeto e eu fui convidado. Eu entrei no meio da pandemia. A pandemia foi aquele momento ali onde a gente ficou fazendo muita coisa online e tal, então a gente não tinha ainda uma ideia do que o projeto poderia fazer de maneira presencial depois. Quando finalizou a pandemia, a professora Margarete saiu do projeto e eu ingressei. Então, ali que a gente começou a repensar o que fazer nesse projeto, né, as atividades, e foi quando a gente encontrou a Cruzeiro do Sul, né, quando a gente encontrou a Cruzeiro do Sul, que nos recebeu de braços abertos, e ali foi o primeiro parceiro do Projeto Aruanda. O Projeto Aruanda, ele atua basicamente na causa antirracista, promovendo igualdade racial, né, e pela promoção do negro nos espaços, né, diversos, assim. Então a gente tem um podcast hoje, onde a gente leva personalidades negras lá, a gente tem atividades que a gente faz na escola, lá no Cruzeiro do Sul, ajudamos eles a produzir um documentário que em breve lançaremos aqui na TV, e também temos parceria da OAB, de Porto Alegre, aqui de Novo Hamburgo também, através da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Então hoje as nossas atividades elas estão ligadas totalmente a essas questões. Então a gente vai a escolas, dá palestras, a gente participa de atividades, de eventos ligados a essas pautas, sempre nessa linha, né? Bom, o Novo Hamburgo é uma cidade reconhecida, né, por ser uma cidade de colonização alemã, e ao mesmo tempo que existe a Sociedade Cruzeiro do Sul, centenária Cruzeiro do Sul, completou 100 anos em 2022, que é mais antiga que o próprio município. Qual a importância de dar visibilidade para essa sociedade, né, a qual Davis participa desde sempre, né, e o seu Valdemar também é uma personalidade antiga da Cruzeiro, e de ter essas parcerias com a universidade? Bom, meu sonho sempre foi que o desenvolvimento do Cruzeiro, através dessas crianças que estão vindo hoje, tá, pudesse atingir um nível universitário, todas essas crianças, tá? Então eu vejo que não é só uma questão do negro, né, mas é uma questão de posição social de qualquer raça, né? Então a gente vê o Cruzeiro, hoje eu sinto o Cruzeiro como essa visibilidade, com esse direcionamento na função, no entendimento de trazer novos valores para a nossa sociedade, né? Porque quem não sabe de onde veio, não sabe onde está e não sabe para onde ir, né? Então, essas crianças do Cruzeiro são o nosso futuro. Então, a visibilidade do Cruzeiro vai estar vindo através de toda essa passagem que a gente tem, né? Tanto é que a gente estão indo de geração em geração, né? Esse menino foi criado lá dentro do Cruzeiro, né? No meu colo. Então, eu conheci o Cruzeiro com 7 anos de idade, né? Porque foi a minha primeira escola. No bairro Primavera não tinha escola. Então, com 7 anos de idade, eu comecei a estudar no Cruzeiro. Foi feito colocado uns biombos dentro do Cruzeiro, separado ao salão, né? Separava-se o salão para criar 4 salas de aula assim dentro. E ali eu fiz meus primeiros 4 anos de aula. Então, ele tem uma representatividade em mim como uma pessoa, né? Hoje eu me formei uma pessoa que, graças a Deus, eu tive todos esses ensinamentos, essa base de conhecimento lá dentro, sabe? Os ancestrais que estavam lá me deram toda essa bagagem para mim poder ser um homem mais formado na vida, né? Com uma formação bem significante para essas crianças que estão vindo agora, tá?
Então eu posso dizer que eu sou um cruzeirista muito feliz com tudo que eu fiz até hoje, né? Tenho meus 73 anos com muita glória e muita riqueza que vem através dessas crianças. Para mim é uma riqueza estar com essas crianças lá nos sábados, tá? Então, cada dia que passa dentro do cruzeiro, eu me sinto mais feliz. Isso é o que a gente busca hoje, que essas crianças todas precisam, né? Felicidade, né? E num livro de Laurentino Gomes, numa época que eu estava estudando para montar um tema de carnaval, escravidão, o título do livro, né? Esse autor colocou uma frase muito significativa para o meu entendimento, tá? E é essa, né? Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe o que é, né, na vida, né? Nós precisamos ter esse entendimento de pertencimento, né? Quando a gente tem esse entendimento de pertencimento, a gente sabe quem nós somos, né? A gente descobre quem somos, né? Sim, e a importância de dar visibilidade para essas pessoas também que contribuíram muito para a formação do município de Novo Hamburgo e que muitas delas foram invisibilizadas ao longo dos anos, né? Queria que o Davis falasse um pouquinho, retornando agora à diretoria da Cruzeiro, como é que tem sido esse trabalho? Olha, é um trabalho que ainda está nos primeiros passos, né? Mas como a gente já vem... Eu já nasci dentro da Cruzeiro, então isso facilita um pouco, porque a gente já tem um conhecimento, né? O que o Valdemar colocou do pertencimento, a gente já está em casa. A gente só precisa fazer com que haja, sim, o envolvimento de mais pessoas, porque eu falo assim, essa luta, ou, né, entre aspas, esse debate, né, antirracial, ele tem que ser falado todo dia, né? A nossa visibilidade, ela precisa ser falada todo dia, né? Não, porque às vezes quando a gente... Eu falo assim, quando a gente pensa muito nessa ideia de luta, sempre pensa assim, alguém tem que vencer, alguém tem que perder. E quando a gente fala em debate, todo mundo ganha, né? Quando a gente promove o debate, todos ganham. E o trabalho que o Projeto Aruanda vem construindo em parceria com a Cruzeiro, ele vai nesse caminho, né? De construir esse debate, de ter no Cruzeiro esse espaço, né, uma escola aí com mais, né, escola, sociedade, com mais de 100 anos de história e que tem, né, no seu currículo aí foi uma escola de aula, de educação, né, também é uma sociedade onde teve diversos festejos ao longo da sua história e também é uma escola de samba. Então a gente tem uma riqueza cultural muito grande e que ela precisa ser explorada, ela precisa vir à tona para que a gente tenha esse debate, né? Para que a gente tenha essa conversa. Então é muito gratificante essas parcerias e ela, na verdade, ela dá essa amplitude, né? Eu acho que todo mundo cresce, né? O Projeto Aruanda, a Universidade Fevale, né? A cidade de Novo Hamburgo, né? Mesmo que a Sociedade Cruzeiro do Sul tenha surgido antes da fundação do município, né? Mas a gente entende que aqui é o nosso chão, né? E a gente honra muito, né? Isso é um valor cultural do povo negro, né? De honrar o lugar onde se nasce, né? O lugar onde se vive. Então, eu só tenho a agradecer essa parceria e eu acho que a gente está aí num caminho bem legal aí para ser trilhado. Recentemente ocorreu o lançamento do web documentário que foi produzido pelo Aruanda, né, desenvolvido por alunos do curso de audiovisual da Universidade Fevale. Lançamento que foi lá na Cruzeiro do Sul. Como é que foi recebido e como é que surgiu a ideia de fazer esse material? Então, esse foi um desafio, assim, muito grande para o Aruanda, né? Porque quando a gente conheceu a Cruzeiro, que a gente começou a nossa parceria com a Cruzeiro, nem a Cruzeiro sabia o que poderia esperar do Aruanda e nem o Aruanda sabia o que fazer pela Cruzeiro. E a gente começou juntos a entender que, bom, a gente pode participar de algumas atividades, eles têm atividades com crianças, a gente pode participar, eles fazem alguns eventos, a gente pode participar. Então a gente começou por aí, mas o antigo presidente, ele tinha muita vontade de registrar
o momento dos 100 anos. E ele me comunicou, né? Não tem como a gente fazer uma filmagem, alguma coisa desse tipo. Eu disse, olha, no projeto hoje a gente não tem ninguém. A gente tem nutricionista, gastrônomo, mas não tinha ninguém. E aí coincidiu nessa época uma professora do curso de audiovisual entrar no projeto. Junto com ela trouxe uma aluna do curso de audiovisual e conhecemos uma turma do curso. E essa turma tinha como tarefa produzir justamente algum tipo de vídeo. E aí foi que surgiu a ideia de fazer o web documentário. Então esses alunos entraram para dentro da Cruzeiro, entraram de fato lá para dentro, o seu Valdemar acompanhou esse processo, ficaram lá em muitos momentos, foram gravando várias coisas, né? 100 anos de história, muito difícil registrar em 20 minutos ali que a gente deve ter de É uma vídeo. pequena parte. É uma pequena parte, mas eu acho que eles conseguiram resgatar coisas importantes. Tão importantes que quando nós fomos apresentar agora, já tinha mudado, o presidente era o Davis, e nós tínhamos uma expectativa assim, tipo, será que ele vai gostar, né? Porque não participou e tal, e ele tinha participado, por sinal ele participou, por acaso ele estava nas primeiras cenas lá, a voz dele mostrando algumas atas da época e tal, e a gente percebeu a emoção dele no dia lá, dele, São Valdemar, na hora, assim, e disse, bom, fechou. E realmente é um documentário muito, muito emocionante. Ele ficou muito bonito e essa turma do curso de audiovisual, né, que eu não tenho o nome deles aqui agora, mas é uma turma de mais ou menos uns 9 alunos, foram que produziram. O Aruanda atuou junto, estava lá, né, apresentou a escola e estava junto. Como é que foi para vocês receber esse material, participar também, né, enquanto entrevistados, e depois receber esse material, poder mostrá-lo para a comunidade? Eu, desde pequenininho, minha mãe dizia que eu era muito manhoso, né? Porque a gente tem essa questão da sensibilidade, eu sou muito emotivo, né? E isso não é por acaso que a gente é emotivo, né? Porque na minha história de carnaval no Cruzeiro, tinha uma época que nós não tínhamos dinheiro para pagar alguém para desenhar os figurinos, né? E eu, desde pequeno, fui muito inclinado à arte do desenho, né? Daí eu mesmo sem experiência nenhuma em desenhar carnaval, eu disse, eu faço os figurinos. Se o Cruzeiro não tem dinheiro, a gente tem que reunir quem pode fazer. E eu fiz os desenhos. Os primeiros figurinos que eu fiz no Cruzeiro começaram a ter o sucesso que hoje está através dos sobrinhos, né? Então eu tenho um sobrinho que é arquiteto, tem outro que é engenheiro, como esse moço aqui. Então, todos já com aquela influência, né? Uma influência fantástica, né? Por isso que a gente é emotivo assim, porque a gente trabalha com sensibilidade, trabalha com amor. Quem não tiver amor não faz arte, né? Então, isso para mim, eu falei que eu sou emotivo e que eu choro. Quando fizeram a apresentação na Fevale lá do documentário, eu passei o tempo todo chorando. Assim como eu estou aqui agora, né? As lágrimas são um sinal de que o amor está muito presente, muito profundo na gente, né? Cruzeiro para mim é uma identidade de vida. Porque eu até uma ocasião, numa reunião da Secult, participei de uma reunião da Secult com o Ralph e a equipe da Secult, né? Eu dizia que Novo Hamburgo não é uma cidade germânica. Pelas influências que a cidade tem, ela deveria ser uma cidade afro-germânica. Porque nós, hoje, na cidade de Novo Hamburgo, tem todas as raças de todos os gêneros, tá? Então, a cidade é muito múltipla. Tu identificar é uma cidade como a nossa, com um direcionamento reto, direto, a gente está perdendo a oportunidade de incluir todas essas pessoas dentro de Novo Hamburgo, sabe? E elas estão dentro de Novo Hamburgo. Muitas vezes a pessoa não consegue ter uma identidade porque não sabe o seu pertencimento, né? Não reconhece o seu pertencimento. Então eu vejo isso como foi uma ideia, uma simples sugestão que eu fiz, né? Fazer uma mudança em Novo Hamburgo, chamar de cidade afro-germânica, fica meio complicado e difícil, né? Dificílimo, né? Dificilílimo. Mas quem sabe aos poucos a gente vai tomando essa identidade com o tempo e a gente começa a se identificar melhor como parte disso, né? Porque a gente hoje não está identificado com parte de quê, né?
A gente não consegue firmar essa identificação. E o Novo Hamburgo foi construído com todas as raças ao mesmo tempo. Os negros que trabalhavam nos curtumes aqui, o serviço sujo, né, que era o que restava para os negros, né, e foram a construção da cidade, que ninguém, os que tinham um pouquinho mais de educação ou de treinamento, iam trabalhar em outras áreas, né. Então, essa identificação que o Cruzeiro tem na cidade, ela é muito... Não é só o Cruzeiro, todas as entidades de cor aqui no Novo Hamburgo, né? Interessante que todos os bairros de Novo Hamburgo, todos os bairros de Novo Hamburgo têm uma associação de negros, né? Portela tem, o Protegido tem, Marujo tem, em lugares diferentes da cidade, né? Primavera, Rondônia, África, Guarani. E Rincão. 4 pontos cardeais, vamos dizer assim, né? 4 pontos de referência do negro no Novo Hamburgo, né? E por que não se consegue mais fazer um carnaval como tinha antigamente aqui em Novo Hamburgo? Eu acho que houve um enfraquecimento nessa ideia de fazer carnaval. Não a ideia mas em si, mas um enfraquecimento de recursos, inclusive, tá? E uma questão também para montar uma diretoria para fazer carnaval, não é simples, é complicadíssimo, né? Nós estamos há 100 anos, né? O Cruzeiro está há 100 anos, então... Pouco tempo. Pouco tempo. Então, isso a gente foi plantando aos poucos e também eliminando um pouco das arestas que a gente tem para fazer carnaval, não é fácil, tá? O custo é altíssimo, não é altíssimo, mas o custo é alto para os nossos recursos, né? Nós não cheguei a pensar que a gente fosse de bandeja pedir dinheirinho para um ou para outro, porque ninguém dá dinheiro para carnaval. Tá? Se o próprio clube não tiver um esforço, além pedir de empresa em empresa, como eu fiz muitas vezes, né? Muitas vezes a gente não tinha dinheiro nem para comprar uma lantejola, né? Mas eu recebia muita ajuda dos empresários daqui da região, né? Pegava material para carnaval, para montar as alegorias, então eu tive muita ajuda. Não posso menosprezar tudo o que esse povo de Novo Hamburgo fez, porque eu hoje sou um cidadão hamburguense, né? Não posso sair disso porque faz parte de mim, né? Mas eu hoje tenho uma relação, graças a Deus, sempre tive uma relação muito estreita com todas as raças aqui da região, né? Então, eu sou feliz assim. E vou continuar fazendo esses povos do Cruzeiro feliz cada vez que eu puder, né? Queria que o Davis falasse um pouquinho sobre o documentário. Bom, vou falar, né? O documentário é sensacional, né? Eu até externei no dia da exibição que conseguiram fazer um limão, uma limonada, né? Desses limões aí com mais de 100 anos de história. E foi emocionante, né? Independente, até o professor Edemilson, quando me mostrou o vídeo pela primeira vez, ele ficou, né, desconfiado se seria aceito ou não, né, com bons olhos. Mas eu falo assim, como o meu trabalho dentro da sociedade, ele já vem de longa data, né? Eu falo assim, eu nasci dentro do Cruzeiro. O projeto Aruanda, ele foi um dos projetos que agora a gente está fazendo um trabalho sensacional, mas eu já fui voluntário em outros projetos também dentro da Cruzeiro, inclusive esse projeto que a gente tem com as crianças, eu sou também um dos voluntários, Sábado né? Sábado da gente. Então, eu juntamente com o meu irmão, que é arquiteto, que muito bem o Valdemar colocou, a gente dá oficinas de expressão gráfica, porque a gente entende que esse é o ponto de partida, né? A gente fala muito, inclusive foi uma pauta do enfraquecimento do carnaval, mas ele nasce dessa experiência, né? Qual é o tipo de experiência que eu posso proporcionar para as crianças, para que elas entendam o que está por trás do carnaval? O que está por trás de um desfile, né, com alegorias, com fantasias, com tema enredo, com samba? O que tem ali por trás?
né? Então a gente começa a mostrar essa experiência, né? Que vai desde de uma musicalidade, desde uma representação artística, teatral, uma alegoria. Então a gente procura trazer essa experiência e isso, o fortalecimento do carnaval, ele precisa passar por esse processo. A gente precisa mostrar para as pessoas que o carnaval é uma arte múltipla, né? Que num único ponto a gente consegue fazer isso de uma forma múltipla. E essa parte, né, foi muito bem representada no documentário. O documentário ele conseguiu explorar essa essência do Cruzeiro como sociedade, mas também explorar a parte artística, que é o carnaval e que é a nossa contribuição com a sociedade, né? E eu falo assim, o nosso momento pós-pandemia, ele vai ser potencializado, ou vai ser amenizado, de certa forma, com a expressão da arte, né? A arte vai ser o caminho que a gente vai conseguir transcender essas dificuldades que a gente vivenciou na pandemia, né? E nesse momento que a sociedade vive, carente um pouco de arte, né? E embora se fale da questão do carnaval, de não ser mais um carnaval competitivo aqui em Novo Hamburgo, eu desfilei pela primeira vez na Cruzeiro nesse centenário e foi um desfile muito lindo, assim, eu fiquei bem emocionada, acho que foi verdadeiramente um desfile que expressou esse centenário da Cruzeiro. Para mim foi bem especial, assim. Tu estava junto no desfile? Estava, na ala das velas. Legal, né? Bacana. Bem legal. Queria que o professor falasse sobre, voltando ao projeto Aruanda, como é que ele se dá na universidade, essas relações, né, com outros estudantes, com os bolsistas do projeto, que são agora em sua maioria negros, e com os demais estudantes da universidade que não são afetos a essa temática. O projeto ele mudou muito desde que eu entrei, né? Quando eu entrei no projeto, nós tínhamos 3 professores que não eram negros e 2 alunos que também não eram negros. E aí eu entrei no projeto e fiquei pensando, tá, mas só eu aqui. Tu és o único professor da Eu universidade. sou o único professor da universidade negro. E aí eu, na primeira oportunidade que tive, né, acabou que esses alunos acabaram desistindo e tínhamos que arrumar outros alunos. E aí foi quando eu achei a Ana Cláudia, que é do curso de nutrição, foi a nossa primeira aluna bolsista e trouxe ela para o projeto. E ela já entrou comigo na outra semana, queriam indicar outros alunos, eu fui e trouxe a Thaís. Então, já trouxe 2 alunas negras, ficou eu e elas, e ali começamos essa trajetória. Depois a professora Margarete acabou saindo, o outro professor também saiu, ficou só eu e a professora Rosvitia durante algum tempo, que também saiu agora. E aí começou a mudar a cara do projeto, porque começou a acontecer uma coisa na universidade que para nós foi muito curiosa. Nós tivemos muita dificuldade para achar 2 alunas negras. Só que depois disso, a gente começou a fazer programas, a gente começou a fazer podcast, divulgar o projeto dentro da universidade, fazer algumas oficinas na Rua Coberta, e o projeto começou a ficar conhecido e os alunos começaram a nos procurar. Então hoje nós temos 10 alunos de 9 cursos diferentes, 9 deles são negros e o projeto mudou muito a cara. Hoje dentro da universidade, pouca gente não conhece o Projeto Aruanda, porque a gente está divulgando ele a todo momento nas redes sociais, a gente tem um Instagram muito ativo hoje também, que tem nos ajudado, o podcast também ajuda. Então acho que a gente deu uma nova cara ao projeto, assim. E acho que essa representatividade também faz com que as crianças da Cruzeiro vejam onde elas podem chegar, né, na universidade e faça toda essa movimentação também, né? Isso. Inclusive, uma das ideias, né, a gente já conversou, eu e o Davis, é de levar essas crianças para dentro da universidade. Né, conhecer a biblioteca, conhecer o teatro, conhecer os espaços, saber que a universidade é um espaço que pertence a eles. Eles devem conhecer e devem achar e devem entender que eles devem estar lá em algum momento. Né? Então, e a gente sabe que isso é possível hoje. Né? Então, o objetivo do projeto com a Cruzeiro é esse, que a gente dá aproximar a comunidade de uma forma geral. A gente já levou em outros momentos
na comemoração dos 100 anos, muitas pessoas da comunidade, o senhor Valdemar foi um que foi jantar conosco lá, fizemos um jantar para eles. Eles levaram a Cruzeiro para dentro da Rua Coberta, fizeram lá um samba e foi muito legal assim também. Então a gente está fazendo essa troca porque a gente entende que se é um projeto comunitário, ele tem que estar dentro da comunidade, né? E a comunidade dentro da universidade. Tá certo. Queria que tu falasse sobre as ações que estão sendo realizadas na Cruzeiro, né? O Sábado da Gente é uma delas. Como é que está sendo esse teu novo mandato? Bom, vamos lá, né? A gente está desenvolvendo um trabalho de muitas parcerias, né? A gente está fazendo, assim como o projeto Aruanda, né? A gente está estreitando esse caminho. A gente também tem contato com o coletivo de afroempreendedores. Já tem feito, a gente já fez um evento lá na nossa sede. A gente já vai ter na sequência uma outra data também para criar esse evento, ou seja, potencializar os pequenos grupos, né? Esses pequenos grupos coletivos também. A gente tem também o pessoal do Manifesto Poesia, que também a cada 2 meses faz um evento que é o Sarau Cultural e é um evento assim, a gente procura envolver muitas tribos, né? O Cruzeiro, então, ele acaba sendo esse grande guarda-chuva, a gente chama assim. E é dessa forma que a gente quer se posicionar diante da sociedade, diante da nossa comunidade, como um espaço de portas abertas para que a gente consiga realmente provocar esses debates, né? Enriquecer de fato o nosso ambiente, né? E a nossa cidade. Seu Valdemar, como é que o senhor vê todos os projetos? Eu sempre lhe encontro lá no Sarau da Cruzeiro, o senhor é assíduo, né? Na verdade, menina, eu sempre tive um sonho que agora está se realizando, graças a Deus. Não está se realizando, mas está direcionando esse sonho, né? Como eu tive um bom início, né, na minha vida, tanto como estudante como profissional, eu quero ver todos esses anjos que estão dentro do Cruzeiro. Eu chamo de anjos essas crianças, são anjos que precisam buscar um pertencimento e uma relação com a sua comunidade, né? E quando houve o interesse pela Fevale fazer um pouco, né, dentro desse clima, desse ambiente, né, disse, olha aí, nossos objetivos estão se concretizando, né? Porque quando a gente universaliza as coisas, a gente sai um pouco desse individualismo egoísta que a gente tem, às vezes, né? E passa a trazer uma vivência universal. Então, essa vivência universal que eu sempre busquei, né? Eu sempre quis ser formado, ter um canudo, né? Eu não consegui, né? Mas aí estão meus exemplos aqui. Porque eu vejo a universidade como uma chave para o sucesso de todas as pessoas. Quando a gente torna a nossa conversa universal, nosso conhecimento chega a essa dimensão, né? Então eu vejo essas crianças, hoje eu digo que o Cruzeiro hoje as crianças de hoje são o futuro. Então até a gente já está passando, né? E nós precisamos passar, né? E nós éramos de 6 irmãos, tá? Todos os outros irmãos fizeram tudo pelo Cruzeiro. Como eu vou ficar de fora desse tudo, né? Eu tenho que trazer eles junto comigo agora. Meus irmãos continuam comigo dentro do Cruzeiro. Então, meu pai e minha mãe me deram um caminho fantástico. Então, essas crianças também precisam desse caminho. Não é que eles precisam exatamente desse caminho, mas eles estão numa dimensão que eles podem ter a liberdade de buscar um caminho, independente de onde ele estiver. Eles estão no caminho. E eles correm para mim assim, tio Valdemar, esse dia eu caí, né? Caí sentado um dia. Aí logo veio uma menininha correndo, tio Valdemar, o senhor te machucou? Olha que expressão de amor essa, né? Tio, o senhor se machucou, tio? Então, esse pertencimento, desse amor que as crianças têm pela gente,
a gente aumenta o amor que a gente tem por eles, né? Eu tenho 5 filhos, né? E eles estão todos nesse direcionamento de muito amor e compreensão, né? Então, assim que a gente cria uma sociedade nova, né? Assim que a gente desenvolve uma sociedade nova. Não uma sociedade nova, uma sociedade que, sem muita modificação, ache o seu caminho. Busquem o seu caminho. E uma sociedade é um lugar fantástico para isso. Uma universidade é um lugar fabuloso. Que respeite o caminho do outro também. É, que respeite o caminho do outro, né? Eu hoje sou eu não quero misturar religião no meio, né? Mas a gente é religioso, a gente tem esse espírito de religião. A gente é o caminho, né? A verdade a gente constrói e a vida a gente vive. Então a gente é eternamente o caminho, a verdade e a vida. Independente de qualquer religião, a gente é o caminho. E esse caminho a gente tem que trazer os nossos para dentro desse caminho. E não é trazer eles num sentido de egoísmo, de querer eles para a gente, não. Para que eles tenham a liberdade de poder ser o que eles querem ser. Tem uma menina que... E um menino também. Tem uma menina que é uma ginasta olímpica. O corpo dela, o jeito dela, tudo que ela faz já dá essa impressão de que ali dentro já está nascendo uma ginasta olímpica que pode representar o Cruzeiro em torneios internacionais, em competições internacionais, quando no Brasil, né? Ou no Brasil, né? Tem um menino que é um verdadeiro bailarino. A expressão dele traz isso, sabe? Então, se eu não despertar minha visão para esse tipo para essa manifestação interior de uma pessoa, eu não estou vendo o outro. Eu não vou conseguir construir uma sociedade se eu não vejo o outro, né? Então, eu tenho que ver o outro em qualquer circunstância. Essas questões de gênero e coisas que estão sendo construídas numa sociedade moderna, que poderia viver tranquilamente sem exaltar isso, sabe? Essas exaltações, às vezes, são prejudiciais, porque não precisa exaltar a pessoa se ela tem isso ou tem aquilo. Ela é um ser humano que precisa ser amado. Então, essa é a... Eu, sábados pela manhã, se quiser tomar um chimarrão comigo lá, sábado e meia pelas 9, 10 horas, eu chego lá sempre, tá? Não faço nada lá. Já fez muito. Tem um menino que já pediu para ir, eu tenho que levá-lo lá. Hein? No projeto. Tem um menino que já pediu para ir, meu filho. Vou levá-lo lá. Se ele pediu para ir, é porque ele sabe o caminho. Sabe. Professor, queria que o senhor falasse, o senhor citou algumas vezes o podcast, né? Queria que o senhor falasse sobre esses programas que vocês estão gravando e a importância de trazer personalidades negras, né, de visibilidade para Novo Hamburgo, para dentro da Fevale. A ideia do podcast ela surgiu a partir dessa leitura que eu fiz do nosso projeto e lá falava sobre a visibilidade do negro e tal. E eu digo, tá, mas como a gente vai produzir isso? Como isso vai acontecer, né? Então, quando a professora Vanessa entrou no projeto, que nos ajudou a produzir o documentário, eu comentei com ela, eu tinha vontade de produzir um podcast, nunca tinha feito isso. E ela disse, não, vamos te apresentar uma aluna, e ela me apresentou a Gabi, e a Gabi começou a nos ajudar a produzir esse podcast. Então, eu e a Ana, que somos apresentadores, a princípio, e sempre vem um dos outros participantes também com a gente. E o nosso primeiro convidado foi o chefe Mamadou, um chefe de Porto Alegre, senegalês, né? E foi o nosso primeiro convidado, foi um teste que a gente fez ali. E a partir dali a gente começou a ver que era legal trazer, começou a dar visibilidade também. E fomos trazendo outras pessoas, assim, mais conhecidas aqui da região, né? Então, veio a Fernanda Rodrigues, que é professora hoje da Escola de Aplicação. Veio o Marcelo Gomes, que é um cara lá de Porto Alegre e tal, empreendedor. Só que foi tomando uma proporção tão grande que a gente conseguiu receber Mark B, da RBS, a gente trouxe Márcio Chagas, árbitro do FIFA também. E agora, nessa semana, agora, sexta-feira, agora vai ser gravado com o Seguidor F. E a gente percebeu que essas personalidades, além de ajudar a divulgar o projeto e a causa, enfim, quando vão na universidade, causam um impacto muito grande lá. Né? Então a gente começou a perceber o nosso projeto sendo divulgado pela universidade sem a gente pedir. Né? Então isso é bacana. Né? Então quando tu vê daqui a pouquinho uma postagem lá
da universidade, sem ter falado com a gente, postando alguma coisa que a gente está programando. Mostra a relevância do trabalho. Mostra a relevância, isso é bacana. Assim, a gente fez uma agenda agora, do mês de setembro, que a gente postou no nosso Instagram, e quando a gente viu, estava no Instagram da universidade. A gente, ó, que legal. Então, eu fico feliz por isso. Assim, eu acho que a ideia do podcast está atingindo o seu objetivo. Bem bacana. E em 2021, a gente já conversou aqui no início, tu participaste, né, aqui de uma live da TV Câmara no nosso projeto Cidade Invisível, também que nós fizemos ao longo da pandemia, junto com a professora Margarete, que já foi citada, e o ex-presidente da Cruzeirinho, Jailson Barbosa. O que mudou na tua relação com a cidade de lá para cá? Minha relação mudou bastante, assim, porque eu sou de Viamão, sou cidadão de Viamão, mas trabalho aqui em Novo Hamburgo, na Fevale, há 12 anos. Mas era ida e volta, da aula, volta, da aula, volta. E o projeto, e principalmente o que está acontecendo com o projeto, começou a me levar para outros lugares dentro da cidade, né? Então eu comecei a conhecer escolas, que eu não conhecia, escolas públicas, algumas sociedades, como a Cruzeiro e outras mais. Conheci também um coletivo também de afroempreendedores, que foi citado aqui, a TV Câmara, aqui, estamos aqui hoje, né? Então, hoje eu me sinto praticamente um hamburguense, né? Outro dia fui convidado para uma reunião de lideranças negras, né? Estava presente também com a gente lá, e aí tu percebes, pô, eu acho que o pessoal te considera alguma referência, né, dentro da cidade, né? Então hoje estou bem feliz com o projeto, com a universidade, enfim, com o que está acontecendo, né, em relação ao projeto. Uma coisa que eu queria só colocar, assim, a gente falou aqui bastante aqui dessa relação com a Cruzeiro, tu desfilou na Cruzeiro, tu falaste isso, tu deve ter percebido o acolhimento, né, que acontece dentro da Cruzeiro, né? Isso para nós foi muito importante, para a construção dessa relação. Mudou a presidência, mudou tudo, mas não mudou o acolhimento, né? Então, isso eu queria deixar registrado, que esse acolhimento foi fundamental para a construção do web documentário, né, para que os alunos conseguissem capturar de fato, né, coisas importantes. Então, acho que só queria registrar esse momento aí, que acho que é bacana. Quais uma história, vou pedir para o senhor contar, que está no documentário, que não podia faltar nesse material sobre a Cruzeiro? Uma história. Acho que está das crianças, né? Uma história que não pode faltar, não podia faltar no documentário. Eu, sinceramente, não consigo escolher uma história, porque todos que participaram desse documentário, cada um com as suas referidas histórias, sabe, faz um conteúdo excepcional desse documentário. O trabalho que a Fevale fez com esse documentário foi emocionante. Já chegaste a assistir? Não assisti, estou na expectativa. É excepcional o trabalho que a Fevale fez. Então, eu citaria todos, tá? Que tem que assistir todo para escolher um. Eu assisti umas 3 vezes já em casa. Eu assisti lá na Fevale, depois eu assisto em casa de vez em quando, sabe? Quando me dá vontade de botar minhas emoções para fora, eu vou. Talvez então, talvez o Davis tenha um. E aí, Davis? Uma história... O Davis que viu por último, não participou. Sim. É que o documentário em si, ele é esse compilado, né, do que é o Cruzeiro, né, do que ele representa. E é gratificante porque na exibição, né, a gente acabou falando um pouco mais do casarão, né, na exibição lá no Cruzeiro, né. Mas o que aconteceu? A gente, na história da sociedade, quando a gente teve a demolição do casarão, porque ele já estava em ruínas, né? E a gente perdeu muita coisa, a gente perdeu muito material. E eu falo assim, a ata de fundação, ela foi uma das preciosidades que a gente conseguiu guardar, e algumas outras fotos que acabaram, né? As pessoas, cada uma pegou um pouco, levou para suas casas e guardou, mas a gente está tentando resgatar isso. Então, quando, né, eu tive aquele convite lá da Fevale para ir no Cruzeiro, leva os figurinos, leva a ata junto, leva o que tu tem, né?
E a ata está muito bem guardada, e quando eu mostrei para eles a ata, eu falo assim, a ata de fundação ela é algo riquíssimo, né? Porque eu estou falando de uma fundação de algo que tem mais de 100 anos de história. Então, eu falo no início como a sociedade surgiu em torno de um time de futebol, ou seja, 6 amigos que se reuniram e naquele ano, né, a gente pensando, 1922, a questão de preconceito racial era eminente, existia e era natural, era meio que normal isso. E se juntaram para escolher um time de futebol, aí uns escolheram, né, quem sabe Rio Negro, né? Aí veio um ancião lá e olhou para o céu e disse, Cruzeiro do Sul é bom, né? Então, assim, quando tu vê essas narrativas, né, eu falo assim, os jogos de futebol, eles eram narrados, né, escritos, então isso é emocionante. E aí, nos trechos da ata, eu falo assim, isso acabou não aparecendo no documentário de uma forma ampla, mas nos trechos da ata, eles citam fazendo menção para os futuros cruzeiristas, que isso sirva de motivação para os futuros. Então a gente começa a pensar assim, poxa, lá 100 anos atrás alguém acreditou e talvez jamais iria imaginar que essa história duraria por mais de 100 anos. Então acho que a gente conseguir sustentar um legado que vem antes da gente, eu acho que esse é o ponto-chave que o documentário conseguiu exprimir. Uhum. Bom, queria agradecer muito a participação de vocês e dizer que em breve, sim, o documentário vai ser lançado aqui na TV Câmara, né? Esperamos já marcar essa data e vamos divulgar aqui também. E as considerações finais que vocês falassem sobre a questão, né? A gente fala, eu acho que milita dioturnamente sobre a luta antirracista, o debate antirracista, a importância da educação para as relações étnico-raciais. Como é que isso está imbricado na vida de vocês? Bom, vou falar por mim, né, e pelo Projeto Aruanda, assim, a gente tem todos os dias pensado em como se adequar a isso, né, porque não há uma única forma e também não adianta ficar fazendo uma única coisa, né. Então a gente tem pensado em várias coisas relacionadas ao Instagram que a gente utiliza. A gente está começando a modificar o conteúdo que vai ali e colocar conteúdos também que tem a ver, notícias importantes, coisas que acontecem no dia a dia, né, que a gente vê todo dia acontecer, também deve estar lá. E a universidade está apoiando isso, né, e juntando as pessoas. A gente entende que existem muitas ações acontecendo em muitos lugares, mas não há uma conexão muitas vezes. E isso enfraquece um pouco, né, essa caminhada, enfim. Então, hoje, né, até sobre a questão que a gente teve outro dia do coletivo que está se criando, acho que é um movimento importante que a gente quer apoiar por isso, porque a gente vê que é um movimento que pode vir a fortalecer essas ações todas, né? Então, o Projeto Aruanda está aí para isso. Nós não temos no projeto uma pauta exclusiva, nós não temos dias específicos de atendimento, como tem em outros projetos. O que nós fazemos é estar onde nos convidam a estar e que a gente entende que é importante estar ali. Tá certo. Seu Valdemar. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de eu poder expor o Cruzeiro da minha forma, né? Cada um de nós tem uma forma diferente de sentir o Cruzeiro e expor ele, né? Eu agradeço muitíssimo a sua oportunidade aqui, porque como eu já vivi os altos e baixos eu também sofri junto com isso, né? Esses altos e baixos. Né? E hoje eu sinto que o sofrimento passou. Agora nós temos que comemorar os próximos 100 anos. Eu quero chegar aos 200 anos do Cruzeiro. Eu não vou estar presente fisicamente, né? Mas o meu espírito vai estar... Sambando. Vai estar sambando e pairando, sentindo as emoções que essa entidade dá para nós.
E isso é a minha vontade. Teu filho vai estar junto com nós, né? Você vai trazer ele lá para dentro para ele viver conosco. O tio Valdemar quer conhecer ele, quer abraçar ele, quer sentir ele nos braços, como eu levei esse menino aqui. Então, essa é a minha impressão sobre o Cruzeiro hoje. Então, eu agradeço muitíssimo poder estar aqui, junto com esse mestre, com esse anjo aqui, que também é um... Eu lembro, às vezes, teve uma época que o prédio estava caindo, né? E eu juntei um grupo, estávamos 3 anos parados, né? Sem atividades. Eu juntei um grupo de amigos e disse assim, nós vamos botar a escola na rua de novo. O carnaval, né? Aí uns se encorajaram e me acompanharam nessa ideia maluca, né? Muitas vezes eu tinha ideias malucas, né? Ó, nós não tínhamos... Aí, como é que nós vamos fazer ensaio de carnaval se nem banheiro para as mulheres fazer uma maquiagem não tem, tá? Então, nós estávamos com o prédio caindo, tá? Caindo na nossa cabeça. Então, não tinha como fazer nada, tá? Aí, um grupo se juntou para a gente trazer de volta o Cruzeiro. Então, essas memórias, assim, de sofrimento, eles passaram, né? Elas passaram. Então, eu só tenho que agradecer essa passagem de 100 anos e sonhar com os outros 200, tá? Sonhar com os 200. Muito obrigado. É isso aí. Eu que agradeço. Bom, agradecer a oportunidade de estar aqui também, presente. E foi bem como o professor Edemilson falou, o Cruzeiro tem um valor fundamental, que é essa parte do acolhimento, né? O bem-estar. Eu diria que, inclusive, de que forma a gente promove, né? Eu falo assim, essa luta, esse debate, provocando bem-estar nas pessoas, né? Desde o projeto com as crianças, né? E a gente tem o objetivo de expandir ele para outras faixas etárias, né? E o ponto principal do Cruzeiro hoje é criar um ambiente onde as pessoas se confraternizem, que elas estejam ali puramente pela manifestação da vida, sabe? Estejam bem entre si. Então, o que de agora em diante a gente está buscando é, independente da pessoa que entrar ali dentro, ela esteja bem, ela se sinta à vontade de ser quem ela é, né? Que eu acho que esse é o ponto-chave, né? A pessoa, eu sou livre aqui dentro, eu posso ser quem eu sou, né? Então acho que esse é o ponto fundamental. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. O Espaço Livre de hoje recebeu o professor Edemilson Pujol, presidente da Sociedade Cruzeiro do Sul, Davis da Silva, e o diretor Valdemar Silva para falar sobre o projeto social Aruanda da Universidade Fevale e a atuação pela visibilidade dos negros e o debate antirracista em Novo Hamburgo e região. Você pode assistir a este e outros programas no nosso canal no YouTube e enviar sugestões de pauta também pelos nossos canais de comunicação. No próximo programa estaremos de volta falando sobre cultura, educação, cidadania e sustentabilidade. Até lá!